Olá, Deus abençoe a todos. Hoje nós temos o propósito de estar falando sobre a segunda vinda de Cristo. Esse é uma doutrina, um tema assim muito atacado, né? Porque é praticamente como se fosse o último capítulo da história. Jesus tomando as rédeas da história, né? Como se fosse o último dia da humanidade. Aí nós estamos começando uma etapa totalmente diferente. Jesus vem para julgar as nações. Esse é um assunto tão relevante que existe na Bíblia mais de 300 citações. E é assim maravilhoso porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. São 66 livros. Então, praticamente, boa parte dos livros trata esse assunto, faz alguma referência, né? E há uma unanimidade sempre quando se trata desse assunto. Se você for considerar que são muitos autores que escreveram a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo, né? Em épocas totalmente diferentes, pessoas que nunca se conheceram, e elas tiveram assim revelação de Deus para falar sobre o último dia, esse assunto tão relevante, né? No Velho Testamento há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que a primeira vinda dele. É interessante isso, né? Quando ele veio, se encarnou, nasceu em Belém, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Tem menos referências do que a segunda vinda. Isso é muito importante. No Novo Testamento, praticamente todos os livros falam da segunda vinda de Cristo, exceto um livro de Filemão, que é um livro pequenininho, né? É uma carta que Paulo escreve, mas os demais falam sobre a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos ler um textozinho, como eu tenho utilizado bastante, o Evangelho de Mateus, os capítulos 24 e 25, que são capítulos escatológicos, que Jesus, o próprio Jesus, fala no final dos tempos. Veja como ele fala no capítulo 24, como vai ser a sua segunda vinda. No verso 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Ele se refere como a ele mesmo, né? O Filho do Homem, né? Ele é filho de Deus e é filho do homem, né? Tem as duas naturezas. No verso 30 ele diz, olha que interessante: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso é importante, como a gente tem repetido. A primeira vez Jesus veio como Cordeiro de Deus, né? Foi morto, foi sacrificado, foi levado ao matadouro, mas agora ele virá como leão, com poder, né? E o verso 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então é um momento assim de Jesus estar arrebatando a igreja dele também, né? Reunindo a igreja dele. A gente fala isso, e a Bíblia se refere a isso como a bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Jesus. Mas ao mesmo tempo diz aqui que muitos se lamentarão. Então é uma situação que vão existir dois lados, né? E nós queremos falar sobre isso exatamente para que todos nós estejamos do mesmo lado, do lado de Jesus, para fazer parte dessa reunião com ele, né? De estar para sempre com ele, para governar com ele. Então a gente vai pegar algumas características da volta de Jesus, né? A primeira, Jesus vai voltar pessoalmente, né? Ele está se manifestando pessoalmente.
A primeira vez ele veio como filho da mulher, né? Ele foi cuidado, agora ele vai voltar como Senhor da humanidade, né? Senhor do universo. Quando Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus depois da sua ressurreição, os discípulos, as pessoas ficaram olhando para o alto porque ele subiu sobre as nuvens, né? E dois anjos se manifestaram, isso está em Atos 1:7, dizendo: "Oh, varões, por que vocês estão olhando para cima, perplexos, né? Vivam que dentro de algum tempo ele vai voltar da mesma forma que ele subiu." Então, existem várias promessas da volta. Ele subiu pessoalmente, ele vai voltar pessoalmente. Uma segunda característica interessante da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, é que todo olho verá, será visível, será publicamente, será assim irrefutável, como nós lemos aqui em Mateus 24, mas eu queria ler um versículo só de Apocalipse, em que exatamente fala sobre isso, Apocalipse 1:7, olha que interessante. "Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém." Veja que interessante, todos verão, né? Todos. Mas sempre é interessante a gente olhar com cuidado, com temor para essa palavra, se lamentarão, né? Depois, a segunda, uma terceira característica é que Jesus vai voltar, além da forma visível, todo olho verá, mas de uma forma audível também, todos vão escutar, porque vão tocar trombetas, a trombeta do arcanjo vai ser notório, ele verá com um exército de anjos vitorioso, né? Então vai existir muito barulho, muito clamor, uma coisa linda, maravilhosa, né? Um quarto aspecto que nós precisamos considerar na segunda vinda de Jesus, que vai ser repentina. Veja o texto que nós lemos, diz que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. É uma coisa assim muito repentina, né? E no abrir e fechar de olhos, o apóstolo Paulo fala isso, e ele vai vir com grande glória e com grande poder, né? Uma quinta característica da volta de Jesus, que vai ser assim inesperado, né? Tem vários textos que mostram que ele vai vir como um ladrão que vai para roubar, não avisa, né, o horário que ele vai, senão nós poderíamos estar atentos, né? Veja que aqui em Mateus 24:42 diz: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Então, é algo inesperado, quando menos as pessoas se espera, né? Por isso, a palavra de Deus nos adverte para a gente não cruzar os nossos braços, para a gente estar acertando as nossas vidas com Deus. Eu vejo que esse é o momento, né? Nós estamos muito próximos, os sinais já se cumpriram para a volta de Jesus. Então, para a gente estar atento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja, uma outra característica que seria a nossa sexta característica, que é inescapável, quer dizer, é inevitável, isso vai acontecer mesmo. É como uma mulher grávida que vai dar à luz, né? Não tem jeito, ela vai dar à luz mesmo, só aguardar o tempo, esperar o tempo, e ela vai dar à luz, né? Porque isso é uma promessa dos profetas do Velho Testamento, né? É promessa do próprio Jesus, promessa dos apóstolos, né? Isso vai acontecer mesmo. E uma sétima característica é que Jesus vai voltar de maneira vitoriosa, gloriosa. Ele irá assentar no seu trono, glória a Deus. Ele irá julgar as nações. É um tempo de julgamento. Veja, aqueles que são de Jesus, né?
não vão entrar nesse juízo final. Eles já estão livres, já estão perdoados, né? Mas os que não são vão para o julgamento e todos os inimigos vão ser colocados debaixo dos pés de Jesus. Então essas são algumas características, né? Por isso é importante a gente estar com intimidade com Jesus, né? Eu peguei aqui um Salmo 25:14 que diz: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Veja, quem tem intimidade com Jesus não vai ser pego de surpresa, não vai acontecer nenhum mal. Então isso é muito importante. Agora, o que é importante em tudo isso? O mais importante não é a gente saber que vai acontecer um fato histórico. Lógico, isso é fundamental, né? Mas o mais importante de tudo é a gente aplicar isso, a gente se preparar para isso. Veja, nós estamos num momento assim, em que essa pandemia está assim nos assustando, mas ao mesmo tempo é uma pandemia que está trazendo assim benefícios no sentido de nós encontrarmos com Deus, de nós meditarmos sobre Deus. Deus, como é que pode um vírusinho desse tamanhozinho? O Senhor está mexendo em toda a economia do mundo, o Senhor está mexendo na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, né? As pessoas estão apavoradas. No Brasil, quase 600 mil empresas fecharam suas portas, né? Escolas de crianças, estava lendo no jornal essa semana, 80% das escolas de crianças fecharam. É uma coisa assim, né, que nós não podemos entender tudo isso. Então é um momento de reflexão, é um momento da gente buscar Deus, da gente conhecer Deus, de ler a palavra de Deus, né? Eu queria pegar aqui uma passagem do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele escreve isso daqui quando ele já está velho, quando ele já está idoso, quando ele está já partindo, né? Na segunda carta dele, no capítulo 3, a última coisa, o último capítulo, ele escreve sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, a última mensagem que Pedro deixou para nós. Eu gostaria que, se você pudesse ler esse capítulo, reler várias vezes, que ele escreve com detalhes a volta de Jesus. Então, nós vamos pegar assim 2 versículos apenas, que falam dos cuidados que nós devemos ter. Veja como ele diz, no verso 13, então repetindo, 2 Pedro capítulo 3, o último capítulo da segunda carta de Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então ele está falando que na volta de Jesus Cristo, inicia esse ciclo, termina essa história que nós estamos vivendo e começa uma nova, que nós chamamos de uma eternidade, né? Que são novos céus e nova terra. Depois no verso 14 ele diz: por essa razão, quer dizer, pela volta de Jesus, né? Pelo fato de Jesus estar voltando, pela segunda vinda, pelo encerramento de um ciclo e começa um novo ciclo, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos. Veja, ele usa essa expressão. Empenhai-vos por serdes achados por ele, em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Veja, Pedro fala para nós nos empenharmos em 3 coisas. Primeiro, acharmos em paz, né? O que significa estar em paz? Estar em paz com pessoas, estar em paz com os nossos irmãos, não existir situações de rompimento de relacionamento, né? É um momento de a gente buscar perdoar, se reconciliar, buscar perdão se nós precisamos. A paz, ela só vem através de situações como essa, no momento em que nós buscamos estar reconciliados com todos, né? Porque a palavra de Deus diz: se nós não perdoarmos os nossos
os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, também Deus não nos perdoará, então nós estamos perdidos. Então esse é o momento de acerto, vai atrás de acertar, busque as pessoas que você precisa acertar. Hoje é até mais fácil, nós temos aí via internet, WhatsApp, se não dá para a gente ir pessoalmente, né? Vamos comunicar e vamos acertar. Aí também ele diz a segunda coisa, para a gente estar sem mácula e irrepreensíveis. Irrepreensíveis seria a terceira coisa. Sem mácula, quer dizer, sem mancha, sem pecado. É possível para nós pelos nossos esforços? Não. Mas pelo sangue de Jesus é possível. Se nós, a palavra de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que Ele nos purifica? Lavando as nossas vestes com o seu sangue. Não deixa nada para trás. Se você se lembra, peça perdão, arrependa, né? Esteja assim, sem manchas, né? Irrepreensíveis. Quer dizer, nós temos que estar sem falhas, perfeitos. Isso nós não conseguimos por nós mesmos, mas pela cruz, olhando para a cruz, nos arrependendo, falando, Senhor, perdoa-nos, né? E Deus nos apresenta, Jesus nos apresenta a Deus como sem mácula, como irrepreensível, como inculpáveis, né? Ele nos apresenta desse jeito. Então essa intimidade com Jesus, estar com Jesus. Depois Pedro diz no verso 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que Pedro está dizendo? O que Jesus disse? Que no final dos tempos vão haver falsos profetas, religiões falsas, queridos, até algumas simuladas de cristãs, falando de Bíblia, né? Mas são religiões que não têm Jesus como centro, Jesus como Senhor, Jesus como aquele que pagou todos os nossos pecados, o nosso substituto, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Jesus é Senhor, Cristo é Senhor. Se nós não olharmos para isso, tudo isso é falso. Por isso é importante, o que a gente faz? Ler a Bíblia, para a gente tomar cuidado com as informações, na internet, né? YouTube, tem muitas informações assim que não são verdadeiras. Leia a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia, o Espírito Santo revela para você a verdade, né? E por fim, Pedro diz, o último versículo, veja, ele termina a parte dele, e depois disso, nós sabemos que Pedro vai para a morte, né? A tradição diz que ele morreu crucificado, de cabeça para baixo, né? Mas Jesus profetizou para ele mesmo que ele teria uma morte complicada, né? Que ele iria para onde ele não queria ir, né? Então ele termina, isso é muito importante, irmão, ele termina dizendo, o último conselho dele, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o que Pedro está dizendo? Que nós devemos crescer na graça, entender esse perdão de Jesus, conhecer Jesus. E no momento que isso acontecer, nós estaremos dando glória, adorando, louvando aquele que é digno, o único que é digno de louvor, de adoração, de ação de graças. Então, esteja assim firmes, né? A gente deve sempre estar firmes mesmo, né? Que esteja assim se unindo a pessoas para orar, para conversar sobre a palavra de Deus, para conhecer mais a palavra de Deus. Tantas pessoas podem nos ensinar. Tenho aprendido muito com pastores, com irmãos da igreja, né? Tenho aprendido muito, sempre é momento de aprender e crescer no conhecimento de Jesus. É isso que nós precisamos, conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus, não parar nunca. Que Deus abençoe. Pai, guarde a todos que estão me ouvindo,
para estar preparados para a tua volta, Senhor. Para estar levando isso a sério, para a gente ter temor disso, que isso vai acontecer, está tão próximo. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Muito obrigado.